Olá, galerinha aí do sexto ano. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho de um conteúdo que nós estamos estudando, que são as características do solo. Estou gravando esse vídeo como um experimento aqui para vocês, ok? Para a gente entender um pouquinho que o solo, ele tem diferentes características, né? Cada tipo de solo. E lembrando, como eu passei para vocês em texto, né, e no vídeo, como é formado o solo? O solo, ele é formado a partir da ação do intemperismo sobre as rochas, né? A gente viu que a nossa crosta terrestre é uma parte mais rochosa, né? Porém, essa rocha, ela sofre com a ação do tempo, do clima, né? Do calor, das chuvas, e é como se essa rocha, ela se dissolvesse, né? Quando ela se dissolve, ela se torna o solo, né? Igual em uma casa, por exemplo, quando a gente embaixo, né, da nossa casa é composta de solo, né? Mas se a gente cavar, esse solo ele vai chegar em uma parte que fica mais duro, né? Porque já está mais próximo à rocha. Então, quanto mais próximo à rocha, mais duro esse solo é, né? E quanto mais superficial, esse solo ele é mais dissolvido, né? Ele tem mais grãos, porque sofreu mais com a ação do intemperismo, ok? Então, a gente viu que os solos eles têm características diferentes. Essas características elas vão depender muito do clima de cada região, né? Com o intemperismo, o tipo de intemperismo sofrido pelaquela rocha. Então, se o lugar ele tem um clima mais árido, um clima mais quente, vai ser um solo diferente de uma área com um clima mais tropical. Vai ser diferente de uma área que tem ocorrência de mais chuvas, né? Porque o intemperismo ele vai agir de diferentes formas nessas rochas. Então, lembrando aqui, a gente viu alguns tipos de solo. Então, vou relembrar aqui os principais, né? Existem só esses? Não, existem outros tipos de solo. Mas a gente vai ver aqui os principais. Como, por exemplo, o solo arenoso, né? Quando a gente fala arenoso, já dá aquela impressão de areia. Sim, o solo que a gente encontra lá na beira das praias, do mar, ele é um solo arenoso. É só aquele tipo de solo que tem arenoso? Não, né? O solo arenoso, ele tem algumas variações, tá? Então, tem solo arenoso que ele não vai ser tão amarelinho, não vai ser parecido com aquele solo lá daquela areia, né, propriamente dita. Tem solo arenoso que vai ser misturado, né? Mas as suas características são bem parecidas, ok? O solo arenoso, ele é pobre em nutrientes e ele tem uma permeabilidade muito grande. O que é isso, permeabilidade? O que é um solo permeável e um solo impermeável? O solo permeável é quando chove, aquela água ela adentra o solo com facilidade, né? Então esse seria um solo permeável. Aquela água ela vai passar por aquele solo, ela vai descer, né? E aquele solo ele vai secar rapidamente. Então é um solo permeável. Um solo impermeável é o contrário. Aquela água ela vai cair naquele solo, aquela água da chuva, e o que acontece? Ela vai ficar empoçada, né? Ela vai até descer, não é que ela é impermeável, só que a água ela vai descer bem mais devagar, né? Porque aquele solo ele é impermeável, ou seja, a água não passa com tanta facilidade, ok? Então, vocês nunca vão ver um solo arenoso empoçado, por exemplo, né, com poças de água. Agora, um solo diferente, né? Um outro tipo de solo, por exemplo, argiloso, né? Vocês vão ver aquele solo, pode ser que empoçado, né? Por exemplo, aquele material que é misturado, que faz aqueles produtos de argila, aquele vaso, né? É um tipo de argila que é misturado, né? Não é um solo argiloso puro, ele é misturado com outros componentes químicos, porém pega a água para moldar, né? Porque aquela água ela vai ficar por algum tempo lá no solo, né? Ela não vai secar com tanta facilidade, tá? Então o solo arenoso, ele é pobre em nutrientes. Porque como os grãos, eles são, outra característica, os grãos do solo arenoso, eles são maiorzinhos, dá para você visualizar com mais facilidade, né? Já outros tipos de solo é muito difícil, você olha assim, você não consegue identificar o grão, né? Você não consegue separar o grãozinho com tanta facilidade, como é no solo arenoso, né? Você anda na praia lá, se você olhar pro solo, você pega assim, você consegue separar, né? Com alguma certa dificuldade, mas você consegue separar e colocar um grãozinho na sua mão,
diferente do outros tipos de solo, porque os grãos são bem menores, ok? Como esses grãos do solo arenoso é maior, isso permite que a chuva ela passe com mais facilidade também, né? Porque os poros são maiores. Como a chuva passa com muita facilidade, ela leva os nutrientes existentes naquele solo. Por isso que o solo ele é muito pobre em nutrientes. Tá? Então, e, consequentemente, como a água passa com facilidade, ele é um solo muito seco, ok? Diferente de outros tipos de solo. Então, a gente tem o solo também humoso. Esse tipo de solo, em alguns lugares, ele é chamado de terra preta. Olha aqui, ele é uma terra bem escura, né? Não dá para vocês observarem, mas se a gente olhar aqui de perto, ele tem outros tipos de mistura. Tem uns grãozinhos mais branquinhos, né? Ele tem outros tipos de componentes aqui nesse solo. Ele não é todo só de uma cor, ele parece, né? Mas ele tem outros tipos de componentes nele. Ele é um solo rico em nutrientes, né? E é um solo mais próprio para a agricultura, para a plantação, né? Ele é um solo que é também um solo permeável, não tanto como o solo arenoso, mas a água, ela adentra com facilidade. Só que o solo arenoso é um solo muito seco, porque como os grãos são muito espaçados, como a água passa muito rápido, né? Ela vai secar muito rápido. Esse aqui não. Como os grãos são menores, mais junto, a terra ela vai descer, né, com uma intensidade menor, né, mais devagar, e o solo ele vai ficar molhadinho por mais tempo, ok? Nós temos o solo argiloso. O solo argiloso que ele costuma empoçar, né, porque ele é um solo que tem muito nutriente e é muito impermeável, né, justamente por causa disso. Os seus grãos são muito pequenos e compactos, eles são muito juntos. Isso faz com que quando a água passe, né, ela não desça com tanta facilidade. Então, não é um solo permeável, é um solo impermeável. Ou seja, a água não passa com facilidade, ok? E nós temos um solo também, que é um solo rico em calcário, né? Que é o solo calcário. Ele tem muitas partículas rochosas em sua composição, e o que também faz dele um solo bastante permeável e seco. Ou seja, os grãos do solo calcário são ainda mais, bem maiores do que o solo arenoso. Então, com isso, a água adentra com muita facilidade. Então, ele é um solo muito permeável. E também um solo muito seco, porque a água passa com muita facilidade, tá? Eu trouxe 2 tipos de solo aqui, né? Para fazer uma demonstração para vocês da característica de cada solo. Então, se eu pegar aqui, ó, e colocar... Se eu colocar aqui um pouquinho de água em cada um dos solos, essa água, ela vai descer com uma intensidade diferente. Ó, tá borbulhando, né? E essa água, ela vai descer. E se eu colocar no sol, essa água aqui, né, do solo arenoso, ela vai secar mais rápido do que essa água que eu vou colocar aqui, ó. Então, eu coloquei aqui as 2 águas. Esse aqui, ó, do solo arenoso, a gente consegue observar que até lá embaixo já tá molhado, ó. Essa água aqui, ela vai descer mais rápido. Já essa daqui, ela vai demorar mais para descer, ó. Aqui ainda tá seco, né? Não dá para vocês observarem no vídeo aí, mas essa parte de baixo aqui ainda tá seca. Então, se eu esperar aqui, essa água aqui ela vai descer mais rápido e essa água aqui ela vai descer mais devagar, né? Porém, se eu colocar os 2 no sol, essa daqui vai secar mais rápido e essa daqui vai ficar mais tempo úmida, né? Justamente porque essa daqui os grãos são maiores e tem mais poros, né? Como os poros são maiores, o espaço entre os grãos são maiores, isso facilita também que o solo seque. Então, esse solo aqui é mais seco e esse solo aqui é mais úmido, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho das características de cada solo, ok? E é isso. Tchau, tchau!